Bom dia, gente. Na nossa última aula, nós refletimos sobre a música impressionista e como o estilo do Debussy influenciou fortemente na música erudita brasileira e nas composições do Heitor Villa-Lobos, né? E quem foi o Heitor Villa-Lobos? O Heitor Villa-Lobos ele foi um maestro multi-instrumentista, ou seja, ele tocava diversos instrumentos, como piano, violoncelo, violão. E os trabalhos do Villa-Lobos eram trabalhos com temáticas folclóricas, do folclore brasileiro, e que exaltavam a nossa cultura nacional. Ele era tão marcado por essa exaltação da cultura nacional que ele vai ser convidado pelo governo do Getúlio Vargas para implementar o canto orfeônico nas escolas. O canto orfeônico é uma modalidade de canto em conjunto, né? Uma espécie de coral. Então, ele implementa esse canto orfeônico na escola com o intuito de difundir uma mensagem nacionalista, né? Porque o governo do Getúlio Vargas era muito populista, nacionalista, então ele institui esse canto com essa vontade, né, de tornar os jovens mais nacionalistas e ajudar na construção dessa identidade nacional. A gente vai ver que a construção e a formação da identidade nacional e musical no Brasil, ela vai ter uma contribuição de diversos povos. A gente viu nesse exemplo aí a contribuição da música europeia na nossa música e como o Villa-Lobos usou isso para ajudar a construir essa identidade tipicamente brasileira, né? Só que não vai ser a única, a gente vai ter uma influência também dos indígenas, dos africanos, e a convivência desses povos, a miscigenação é que vai formar a matriz rítmica da música brasileira. Os indígenas, eles vão contribuir com instrumentos, por exemplo, como chocalhos, o maracá. É um povo muito dançante, então ele vai influenciar na nossa corporalidade, né? No ritmo da nossa dança. Os povos africanos, eles vão trazer o lundu, o batuque. O batuque é um estilo musical que não é só um estilo musical, né? É musical e de dança também. Eram danças sensuais que as pessoas escravizadas aqui no Brasil praticavam e dançavam para várias coisas, né? Para entretenimento, em alguns rituais também religiosos. Então, o lundu e o batuque são originários da África que vão trazer pra gente o reco-reco, o tambor, a cuíca, a zabumba, vão vir lá da África também. E a Europa vai trazer sanfona, vai trazer flauta, violino, violão, vários instrumentos. E aí a junção dessas influências vão formar a nossa identidade brasileira e musical. Por exemplo, se a gente pegar a sanfona, que é europeia, com a zabumba, que é africana, e juntar com o triângulo, que também é da Europa, a gente vai ter o forró, né? Que geralmente é formado por esses trios, por trios tocando esses três instrumentos, e vai formar um estilo musical que é próprio do Brasil, especificamente da região do Nordeste brasileiro, que surgiu lá no século XIX, no sertão nordestino, e a partir da década de 50 começa a se espalhar pelo resto do país. Esse gênero ele vai se dividir em vários subgêneros, como o shot, o forró universitário, o forró eletrônico, o baião. O baião, especificamente, foi criado pelo Luiz Gonzaga, que é um dos grandes percursores da música nordestina no Brasil e no mundo. Ele era um super instrumentista e ele criou esse gênero do baião,
que tem é um forró, né, que tem como característica ser essa canção popular e por isso tratar de temáticas de amor e de saudade, mas ele relaciona essas temáticas de amor e saudade com a questão da seca e a realidade do sertão lá da década de 40, década de 50, que era marcado por essa escassez. E aí a gente vai ter, por exemplo, uma composição dele que é um grande sucesso, que todo mundo deveria ouvir, inclusive indico, vou deixar o link para vocês no grupo também, que é Asa Branca, que ele fala sobre a separação de um casal, enfim, né, motivada pela seca. Então é muito legal que a gente ouça pensando na crítica social e na exposição de uma realidade de escassez que ele tá colocando ali na música dele. E o samba, né, gente? O samba a gente já sabe que ele tem uma influência africana super forte, mas ele também vai ter uma certa influência europeia, porque aí o samba vai se originar ali na ideia dos batuques, né, que é essa musicalidade, essa corporalidade que aconteciam em rituais religiosos, e vai incorporar instrumentos e musicalidades que se misturavam ali no cenário do Brasil do século XIX, né? Então, ele se originou nesse batuque, mas ele incorporou instrumentos trazidos pelos europeus e tipicamente brasileiros também. E aí ele vai se popularizar principalmente no século XX, no início do século XX, se firmando como um gênero musical popular nos subúrbios cariocas e nos morros, né, depois que foram formados. E um lugar de destaque como berço do samba é a região central do Brasil, né, que é onde chegavam pessoas trazidas como escravas para o Brasil, com instrumentos, enfim, coisas delas, né, e eles ficavam alocados ali naquela região portuária e vinham de outras partes do Brasil também, né, da Bahia, vinha gente aqui para o Rio de Janeiro e chegava ali naquela região portuária, onde começava essa mistura de várias influências africanas e já tipicamente brasileiras que vinham lá da Bahia, né, que já estavam se fincando lá na Bahia, e formam o que a gente chama de samba de roda hoje em dia. E a gente vai encontrar esse berço do samba nessa região portuária, especificamente no quintal da Tia Ciata, que fica hoje em dia onde é a Pedra do Sal. E ali, em 1916, a gente vê o primeiro samba gravado, que foi pelo telefone. E aí o quintal da Tia Ciata se consagra como um lugar de fazer samba, lançar novos sambistas, o berço do samba carioca mesmo. Então a gente percebe que a nossa musicalidade, a nossa cultura, ela está permeada por diversas outras culturas. É num encontro de miscigenação cultural que a gente encontra as raízes culturais e musicais e simbólicas, né, brasileiras. A gente é uma mistura disso tudo e transformamos numa coisa nova, né? No tropicalismo, no manifesto tropicalista, a gente vê essa ideia. Desculpa, gente. No manifesto antropofagista, a gente vê essa ideia, né? Porque o antropofagismo é justamente misturar todas essas culturas, se influenciar de várias delas e tornar uma coisa nova, né? Entregar uma coisa nova. Então a cultura brasileira, ela é muito marcada pelo antropofagismo, essa mistura de várias culturas que formam uma coisa nova e completamente original. Tá bom? Então é isso, gente. Hoje a nossa aula foi sobre isso. Agora eu vou colocar uns slides com um resumo de todas as ideias para vocês. Tá bom?